Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o transtorno de personalidade borderline, um transtorno mental de personalidade grave. E eu vou falar aqui quais são as características desse transtorno, quais as causas e como você pode tratar dele. Cada vez mais tem aumentado na clínica aí a presença de indivíduos com esse tipo de transtorno. E é importante nós esclarecer quais são os critérios que definem essa personalidade para você não se confundir. E caso você conheça alguém ou você mesmo, busque um tratamento adequado para lidar e melhorar desse transtorno de personalidade borderline. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Paulo Antônio Almeida, psicólogo, professor, e esse espaço desse canal é para você crescer, desenvolver, ter mais saúde e disposição, reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão, cuidar da sua saúde mental e ter mais qualidade de vida. Um espaço também de comunidade para nós compartilharmos nossas experiências. Seja bem-vindo. Primeiro, eu quero caracterizar a palavra borderline. É um termo em inglês que significa fronteira. O indivíduo está no limite entre um ponto e outro. E quais são esses pontos? Ele está entre uma neurose, que seria mais um sintoma de uma ansiedade, como nós temos tratado aqui do canal, uma ansiedade, uma angústia interna, uma dificuldade de lidar com os próprios sintomas, com as próprias emoções, como nós temos falado aqui da ansiedade, os sintomas físicos da ansiedade. Então, o indivíduo neurótico ele estaria nesse lugar aí da ansiedade, que nós temos tratado aqui. E a psicose, que seria a presença de delírios paranoides, delírios, pensamentos de perseguição, de uma despersonalização mais grave, um sentimento de que está fora da realidade ou criar uma nova realidade. Então, o indivíduo borderline, com transtorno de personalidade borderline, ele está nesse limite, ele oscilando entre um e o outro aspecto. Por isso, o termo borderline, essa fronteira, esse limite. E o transtorno de personalidade, por que o transtorno de personalidade? A personalidade é o conjunto de fatores que caracterizam uma pessoa. Então, as suas escolhas de orientação sexual, a sua forma de interagir com o mundo, de se relacionar com as pessoas, os seus gostos pessoais, as suas atitudes diante do mundo, as suas preferências, não é aquilo que você gosta mais de fazer ou não, ou seja, de uma forma mais sintética, é o conjunto de fatores que caracterizam uma pessoa. E por que transtorno de personalidade? No caso borderline, porque há um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio muito sério, muito grave em relação a esse conjunto de fatores que a pessoa acredita ser ela mesma. E aí a gente vai falar dos 9 fatores que determinam um transtorno de personalidade borderline. E de acordo com o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Psiquiatria Americana, nós temos aí 9 fatores e caso você se enquadre em pelo menos 5, você pode ser enquadrado no transtorno de personalidade borderline. Então eu chamo a atenção para vocês que é necessário haver no mínimo esses 5 conjuntos de fatores atuando junto para definir um transtorno de personalidade borderline e não um fator ou outro. Como vocês vão ver, alguns fatores são comuns em muitas pessoas, não é? É comum nós, seres humanos, termos essas características, mas o conjunto deles, de uma forma grave, configura-se um transtorno de personalidade borderline. Eu quero chamar a atenção aqui para o primeiro sintoma, que ele é muito forte e muito grave, que é o sintoma de autodestruição, né? A pessoa pode entrar em fazer mecanismos impulsivos para se autodestruir, como dirigir alcoolizado ou dirigir tomando algum remédio muito forte e ela fica sem senso da realidade e com isso ela se joga muitas vezes em um acidente. Ela pode também se automutilar com cortes na pele, com tentativas de suicídio. Então esses mecanismos autodestrutivos eles podem estar incluídos como você gastar demais, né, gastar em excesso, ou comportamentos compulsivos sexuais e às vezes sem proteção suficiente. E aí você entra nesses sintomas mais autodestrutivos que são muito característicos do borderline. Ou você tomar drogas em excesso, como no filme aqui Garota Interrompida, nós temos essa cena aqui, onde ela toma muitas pílulas com vodka. E aí é um exemplo de um mecanismo muito destrutivo, autodestrutivo, ou uma tentativa de suicídio, como a Angelina Jolie também faz essa cena aí do filme Garota Interrompida, que ela ameaça se suicidar. E muitas vezes o que ocorre é que o borderline, dessas ameaças de suicídio, de autoextermínio, ele acaba
conseguindo e pode ocorrer o suicídio e a morte dessa pessoa. Por isso que é um estado grave de transtorno de personalidade borderline. Aspirin with a bottle of vodka. I had a headache. I'm missing my aorta. Listen, your aorta is in your chest. Good to know. Pessimistic attitude are often observed. Oh, that's me. E também esse comportamento de automutilação. A pessoa pode se queimar, pode se cortar, ela pode cortar os pulsos ou a pele, ou cortar todo o corpo, né? Ficar constantemente, não é só uma vez, não é? Ela recorrentemente, ela volta nesses comportamentos de automutilação. Uma das explicações é que quando você corta o seu corpo, o cérebro libera uma substância, tipo uma endorfina, que vai trazer mais alívio nessa sensação de dor intensa que a pessoa sente dentro dela mesma. E aí nós vamos para outro sintoma da transtorno borderline, que é um vazio interior muito grande, um medo muito grande de ser abandonado, de ser rejeitado. A pessoa não dá conta de lidar com a rejeição, ela sente que ser abandonado para ela é uma coisa terrível, né? E uma sensação de vazio existencial muito grande. Então, muitas vezes ela se corta, ela se automutila para diminuir esse desconforto, essa dor interna que é muito forte no transtorno de personalidade borderline. E outro sintoma que vocês vão perceber muito forte nesse transtorno de personalidade borderline é, claro, a dificuldade nos relacionamentos interpessoais, não é? Casamentos, namoro, amizade, relações familiares, eles vão estar muito desequilibrados porque justamente a pessoa ela tem muita intensidade nas emoções e muito desequilíbrio. Então ela vai mostrar raiva intensa ou também amor, paixão intensos, fora do limite, fora do equilíbrio. E aí, claro que ao sentir essas emoções muito intensas, muito desequilibradas, as relações interpessoais vão ficar muito complicadas. Como você pode ver nessa cena aqui desse rapaz que ele interpreta aí um indivíduo com transtorno de personalidade borderline. E é claro que a pessoa vai sentir também uma dificuldade em relação à autoimagem, né? Ela vai ter uma dificuldade com a identidade dela, o que eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu me relaciono, quem eu sou realmente. Essas perguntas vão ser muito constantes, é claro, como eu falei, essas perguntas, esse conflito existe em outras pessoas, mas no caso do transtorno de personalidade borderline, isso é muito intenso, isso é muito constante durante muito tempo. O transtorno de personalidade borderline, ele vai ser caracterizado também por uma impulsividade muito grande. A pessoa, ela gasta muito, ela gosta muito de fazer as coisas com muita intensidade, então o controle dela sobre o impulso fica mais difícil. Ela pode comer muito, ou ela pode querer sexo com muita intensidade, com muita frequência, ou seja, todo o comportamento dela impulsivo vai estar sendo descarregado em alguma fonte, algum objeto aí que ela vai escolher para essa impulsividade dela, sem conseguir controlar, sem conseguir frear, sem conseguir ter equilíbrio no comportamento. Ela vai ter também uma instabilidade afetiva, ou seja, ela vai oscilar entre o bom humor e a raiva, a tristeza, e a depressão, e a euforia, com muita rapidez, não é? Diferente do transtorno bipolar. Eu vou falar em outro vídeo do transtorno bipolar, mas é diferente porque ele acontece durante mais tempo, rapidamente, com mudanças rápidas, né? No transtorno bipolar pode acontecer isso também, mas aqui no transtorno borderline, de personalidade borderline, é uma constância maior, essa mudança de humor muito rápida, muito frequente, e aí trazendo prejuízo para a vida da pessoa. Porque no momento ela pode estar muito satisfeita com uma ação, um momento que ela está vivendo, e rapidamente ela mudar esse humor e ficar com raiva, ou triste, ou frustrada. Claro, o transtorno de personalidade borderline pode apresentar também uma raiva intensa, uma raiva incontrolável. Não sabe por que ele sente aquilo, não tem nenhum motivo aparente, mas vem a raiva intensa e pode destruir quem ele se relaciona ou alguma coisa que ele está lidando naquele momento, né?
Então, eu tenho na descrição aqui do vídeo, gente, as 9 sintomas, e é preciso, como eu falei, que você se enquadre em pelo menos 5 desses sintomas para você receber um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Eu chamo a atenção aqui para o cuidado disso, porque é um caso grave, extremo aí, de diagnóstico de saúde mental, e vale a pena você ter todo cuidado, porque realmente é difícil o diagnóstico. É preciso muitas vezes que você tenha um tempo maior com a pessoa para identificar essas características e entender como esse sintoma, como esse transtorno de personalidade borderline ocorre, para vir o tratamento adequado. Feito o diagnóstico adequado, aí sim o tratamento é específico, ele pode causar benefícios, trazer benefícios para a pessoa. Bom, quais são as principais causas do transtorno de personalidade borderline? Então, esses transtornos mentais, existem causas genéticas, claro, de herança que você recebe dos seus familiares mais distantes ou próximos. Também há, como é um transtorno de personalidade, a construção da nossa personalidade se dá ao longo da nossa vida. Então, as interações sociais, familiares, pessoais, como eu vou vivendo os eventos da minha vida, como eu lido com eles, e uma questão interna também, circuitos neurológicos podem estar mais deficientes, principalmente em relação à impulsividade, com mais dificuldade de controle no lobo pré-frontal. As causas, os sintomas são variadas, complexas e um conjunto de fatores que determinam esse transtorno de personalidade borderline. Bom, e como você pode fazer o tratamento? O tratamento mais indicado, como é um transtorno de personalidade, o mais indicado é a psicoterapia. E aí sim, uma psicoterapia que, na verdade, ela não é de curta duração, porque a pessoa precisa ser treinada em dar conta de lidar com a frustração, de lidar com a dor de uma separação, lidar com as rejeições. O tempo todo nós somos rejeitados na nossa vida, não é isso? E a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem justamente uma grande dificuldade de lidar com a rejeição. Ela sente um vazio interno muito grande, um medo de ser abandonada. Então a psicoterapia, ela vai lidar muito com esse processo, o que a medicação ela pode ajudar, mas ela não resolve, não é? Ou seja, a medicação adequada, aí você pode ter antidepressivos, você pode estabilizadores de humor, existem uma série de medicações para o transtorno de personalidade borderline, mas a medicação por si só, ela não dá conta de lidar com esse transtorno, porque ele é um transtorno de comportamento, um transtorno de personalidade, de existência interna da pessoa diante do mundo. Por isso a psicoterapia é tão importante, tão essencial, e ela é mais indicada, ela é o tratamento de primeira linha para o transtorno de personalidade borderline. Então, o tratamento do transtorno de personalidade borderline, ele precisa necessariamente passar por uma psicoterapia, porque, como eu falei aqui dos sintomas, ele principalmente se configura como uma distorção, uma gravidade do comportamento da pessoa em relação a si mesma e ao outro. Então não é só uma disfunção química cerebral, neurológica, é uma disfunção comportamental de personalidade e de existência, não é? Como o indivíduo se vê e se relaciona com o outro. Por isso a psicoterapia é o tratamento de primeira linha, porque a psicoterapia vai treinar justamente a pessoa a lidar melhor consigo mesmo, com as suas angústias, as suas frustrações, o vazio interior, as ansiedades e também as tristezas, depressões, ou seja, lidar melhor com o seu humor, com as suas emoções e saber também lidar com o outro, aprender a se relacionar, a lidar com os conflitos, a lidar com as pressões sociais, com o comportamento social. Os métodos de psicoterapia da psicologia são muito eficazes, todos, claro, a gente sabe disso, mas recentemente, nos últimos 10 anos, os estudos relacionados à terapia dialética comportamental, um método terapêutico que tem sido mais estudado em relação ao transtorno de personalidade borderline. Ele foi fundado por uma americana nos Estados Unidos e aí ela cunhou esse termo e essa metodologia baseado na experiência dela de atender casos com borderline. Por que ele é mais indicado? Porque ele inclui uma série de técnicas e métodos para justamente treinar a pessoa a lidar com esses conflitos interpessoais e intrapessoais. Ela consigo mesma e a pessoa com os outros. E aí existem várias técnicas para isso. Eu posso fazer um outro vídeo sobre essa técnica no futuro.
Para finalizar, eu quero ressaltar a importância de você não ser precipitado e diagnosticar a si mesmo ou ao outro como transtorno de personalidade borderline, porque é um tipo de diagnóstico que precisa ser muito detalhado, muito estudado com profundidade o caso de cada pessoa, para ver se ele se encaixa nesse tipo de diagnóstico para buscar um tratamento mais adequado. E é muito importante fazer o tratamento e o diagnóstico adequado para que o tratamento tenha sucesso. Então, por favor, seja aí criterioso para você entender mais esse processo. Esse vídeo ele tem o objetivo apenas de trazer essa informação um pouco mais detalhada para você não se confundir diante de tantos diagnósticos de saúde mental. É importante ressaltar que o tratamento de transtorno de personalidade borderline, ele traz resultados, ele é eficaz, mas ele demora. Ele não é um tratamento de curta duração. Alguns estudos mostram entre 10 anos numa duração de um tratamento psicoterápico para o transtorno de personalidade borderline. Então não é um tratamento simples, é um tratamento que requer do tempo, duração e dedicação, com até mais de uma sessão semanal. Então fica a dica aí, procure um psicólogo, um médico, um psiquiatra também, que possa te orientar e você possa fazer um bom tratamento. Se você quiser maiores esclarecimentos, envie um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, ou aqui o meu WhatsApp, 31 999610253, para a gente poder conversar mais sobre esse tipo de diagnóstico. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine, dê um like, comente, compartilhe aqui. Essa é uma comunidade para nós crescermos juntos. Traga as suas dúvidas, comente aí as suas experiências. Se você já teve algum caso semelhante na família, com amigos ou com você mesmo, para nós crescermos juntos. E clique no sininho para você receber as notificações, porque eu tenho postado vídeos todos os dias às 20 horas. E aí você recebe a notificação que o vídeo está presente e você pode assistir e comentar com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença e audiência. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.